Olá pessoal, vamos iniciar agora o novo curso Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física, exercício 2015, ano calendário 2014. Um curso que a gente vai abordar os conceitos teóricos, práticos no preenchimento da declaração. Tenho certeza que ao término desse curso você vai estar apto a preencher qualquer declaração do imposto de renda ano calendário 2014. Vamos iniciar então com a apresentação do curso para você conhecer como que vai funcionar o nosso curso e além disso, na sequência teremos a aula número 1, que já é os conceitos iniciais, já como forma de demonstração. Apresentação do curso e aula 1, conceitos iniciais. São os temas que vamos tratar nesta apresentação. Apresentação do curso. Sobre o curso. Então, o curso Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física, como eu já disse, será, primeiramente, nós vamos abordar uma parte teórica, com todos os principais conceitos aplicáveis que você tem que saber, e numa parte posterior, nós vamos ver a prática. Vamos ver a prática nos programas auxiliares do Imposto de Renda, que é o Carnê-Leão, o Programa Ganho de Capital, o Programa de Atividade Rural. Além disso, o rascunho da Declaração do Imposto de Renda, que é uma novidade para esse ano. E, por fim, vamos tratar do programa gerador da declaração propriamente dita. Módulos que vão compor o nosso curso. O módulo 1, Teoria, Conceitos Gerais. Módulo 2, Teoria, Conceitos Específicos. Módulo 3, Prática, que são os programas auxiliares. E o módulo 4, Prática, que é o programa do IR 2015. Então você vê que a gente vai ter 4 módulos nesse curso. O primeiro módulo é o módulo de conceitos gerais. A gente vai trazer os conceitos principais e gerais do imposto. O segundo módulo, os conceitos específicos. Vamos tratar de alguns conceitos para alguns tipos de contribuinte, especificamente, como aquele contribuinte da atividade rural, aquele que tem ganhos de capital. Então, para esses contribuintes que a gente vai tratar no módulo 2. O módulo 3 será o módulo que vamos trazer a prática nos programas auxiliares da declaração, que é o preenchimento do Carnê-Leão, muito importante, para quem recebe rendimentos de pessoas físicas ou do exterior. Para aqueles programas da atividade rural, também o programa de ganho de capital. E o módulo 4, que será o nosso programa do IR 2015. Módulo 1, Teoria. Quais são os conceitos que a gente vai tratar? Histórico e conceito do imposto de renda. Declaração anual de ajuste. Obrigatoriedade de entrega para 2015, quem está obrigado. Prazo de apresentação, multa por atraso. Retificação da declaração. Comprovante de rendimentos. Restituição, compensação do imposto de renda, são todos conceitos teóricos. Cadastro de pessoa física, o CPF, quem está obrigado a ter e como informar isso na declaração. Cálculo do pagamento do imposto. Diferença entre as formas de apresentação da declaração, modo completo e modo simplificado. Rendimentos tributáveis. Rendimentos isentos e não tributáveis, vamos tratar deles teoricamente. Rendimentos exclusivos na fonte pagadora. E responsabilidade pela falta de retenção. As deduções também vamos trazer. Os rendimentos decorrentes de bens e direitos. As situações individuais. Consequências administrativas e judiciais para quem não entrega a declaração. Todos esses são conceitos que a gente vai trazer no módulo 1. O módulo 2 ainda é teórico, agora são conceitos específicos. Para quem? Para aquelas pessoas que desenvolvem atividade rural. Vamos ver os conceitos gerais, receitas, despesas e investimentos. Aquelas pessoas que têm ganho de capital na alienação de bens móveis e imóveis. O espólio, vamos tratar do espólio, como que é o espólio.
os rendimentos recebidos do exterior, como que faço a declaração, e os rendimentos decorrentes de aplicações financeiras, renda fixa e variável. Isso são módulo 2, teórico, conceitos específicos. Quem precisar conhecer os conceitos da atividade rural vai acessar essas aulas. Quem precisar de ganho de capital vai acessar as aulas. Não é obrigatório a pessoa assistir essas aulas caso ela não se enquadre em uma dessas situações. Ela pode prosseguir com as demais aulas. O módulo 3 seria a prática nos programas auxiliares. Então, o preenchimento do rascunho do IRPF. Então, esse preenchimento do rascunho do IRPF, que agora está disponível a partir deste ano. Vamos ver aqui como que funciona. Esse é o rascunho, está lá no site da Receita Federal, que é o que a gente vai fazer, vai entrar nesse rascunho, a gente vai ver como que funciona o rascunho, como que você pode preencher ele. O rascunho você pode preencher ele e depois importar para a sua declaração. É uma forma de você antecipar a sua declaração. Além disso, a gente vai tratar do preenchimento do Carnê-Leão, que é outro programa auxiliar, indispensável para as pessoas físicas que recebem rendimentos de outras pessoas físicas, os contribuintes individuais, e também para as pessoas que recebem rendimentos oriundos do exterior. Preenchimento do programa de ganho de capital, preenchimento do programa de atividade rural. Então são esses todos os programas auxiliares que a gente vai estar trabalhando na prática. Vamos acessar, você vai ver como que funciona, onde cadastrar, quais são as suas particularidades. E o módulo 5, para a gente fechar o programa do IR 2015. Nós vamos ver quais são os programas necessários, a Receita Net, o programa gerador. Vamos fazer o download, instalação dos programas, preenchimento de todas as fichas do IR 2015 e envio da declaração. Então, este é o programa aí do IR 2015 na versão beta, que a gente tem disponível, a Receita Federal disponibilizou para testes. Nós vamos trabalhar com ele, preencher todas essas fichas laterais aqui, dependentes, alimentando os rendimentos recebidos de pessoa jurídica, física do exterior, não tributáveis, bens e direitos, doações, pagamentos efetuados. A gente vai ver cada uma dessas fichas, na prática, preenchendo com dados fictícios, para você ver como que funciona realmente. Vamos verificar aqui essa situação do desconto simplificado ou por deduções legais, que é o modo completo. Vamos verificar qual a diferença entre elas e o que compensa mais para você fazer. Ok? Então, esse é o preenchimento da declaração na prática. E depois vamos fazer o acompanhamento pós-envio, que é o acesso ao ECAC. O que é o ECAC? O ECAC é disponibilizado lá na Receita Federal, o site da Receita Federal, em que o contribuinte pode acompanhar o desenrolar da sua declaração, o processamento da declaração. É importantíssimo, após você enviar a declaração, acompanhar as informações do processamento lá no portal do ECAC. Se a sua declaração está processada ou se tem alguma pendência. Caso houver alguma pendência, você pode retificar a declaração e entregar em tempo antes que ela caia em malha fina ou que a Receita Federal abra um procedimento de ofício para você ter que comprovar os dados da declaração. E o fechamento do curso. Então a gente vê, são os 4 módulos que a gente vai trabalhar no desenrolar deste curso. Agora algumas informações gerais sobre o curso. Então ele é composto por aulas teóricas e práticas. O acesso ao curso é por 180 dias, após a liberação. As aulas estão disponíveis 24 horas por dia, 7 dias por semana. Você pode fazer em qualquer dia, qualquer horário. Assistir quantas vezes desejar cada aula. Não há um limite. Vai ser disponibilizado junto com as videoaulas softwares necessários para a aplicação prática. A gente vai mostrar como baixar lá na Receita e também vamos colocar disponíveis para você.
material de apoio no formato PDF para acompanhar as aulas, fazer as suas anotações, exercícios de fixação da matéria, realizados no próprio site, na sala de aula do curso, online. Pode realizar quantas vezes quiser estes exercícios. Teste de certificação para obtenção de certificado. Nesse teste, o certificado terá uma carga horária de 40 horas. E o pagamento facilitado em até 12 vezes pelo PagSeguro. Então, o teste de certificação ele é para você obter o certificado do curso. Após realizar o teste, você obtém na hora o certificado, tendo o mínimo de questões acertadas, que é o mínimo 50% das questões objetivas que vão ser colocadas no teste. Você tem até 3 tentativas para realizar o teste. Bem, então a gente encerrou a apresentação do curso e agora a gente vai iniciar a aula 1, propriamente dita, que vamos tratar dos conceitos gerais e também do histórico e conceitos. Então a gente viu a apresentação, você conheceu como vai funcionar esse curso e agora a gente já vai começar, sem mais delongas, a primeira aula. E os conceitos iniciais que todo contribuinte tem que conhecer. Qualquer um que vai fazer essa declaração tem que saber desses conceitos. Conceito do imposto de renda. O que é o imposto de renda? Como ele está regulado? Nós temos aí algumas legislações que tratam dele. Primeiro, o regulamento do imposto de renda, que é o decreto número 3.000, de 26 de 3 de 99, o livro 1, que vai do artigo 2º ao 145. Código Tributário Nacional, também existem artigos que tratam do imposto de renda. E a Instrução Normativa número 1500, de 29 de 10 de 2014, trouxe normas gerais do IRPF 2015. Então, é baseada nestas legislações que a gente vai dar andamento ao curso, tanto a teoria como a parte prática. Então, o conceito do imposto de renda. Auferir renda ou proventos de qualquer natureza. Este é o conceito do imposto de renda. Você vai ser tributado com imposto de renda se você auferir renda ou proventos. Está previsto no artigo 43 do Código Tributário Nacional. O que é a renda? Então, a renda nada mais é do que o produto do capital, trabalho, combinação de ambos. Produto do capital, você investiu um dinheiro, trouxe uma renda para você. Trabalho, você trabalhou, exerceu atividade remunerada, vai ser ressarcido por isso. Ou a combinação de ambos. Se for um exemplo do capital, os aluguéis, os dividendos, os juros. Você tem um aluguel, você tem um capital, você tem um imóvel, que é um capital seu. Você alugou ele, vai trazer um rendimento desse aluguel. Produto do capital, salário, honorários, vencimentos, soldos. Ou a combinação de ambos, atividade empresarial, que é o capital mais o trabalho. A renda pode ser por ato ilícito, que representa uma riqueza nova para a pessoa. E não há renda ou provento sem que haja um acréscimo patrimonial, evolução real do patrimônio do contribuinte. Então, nessa situação, primeira coisa, pode ser por um ato ilícito. Então, o fato de você receber um rendimento por ato ilícito, para a Receita Federal, para o imposto de renda, não importa de onde veio esse dinheiro, você vai ter que tributar. A questão do ato ilícito vai ser tratada por outras esferas da administração pública, a esfera penal e assim por diante. Exemplo, você fez um jogo do bicho lá, né? Teve um rendimento oriundo do jogo do bicho. Ele é ilícito, o jogo do bicho. Só que esse rendimento deve ser oferecido à tributação do imposto de renda. Representa uma riqueza nova para a pessoa. Então, quando a pessoa acrescenta a seu patrimônio uma riqueza nova, isto é o conceito de renda. Por isso que deve ser tributado. Aquelas indenizações que você receba não são tributáveis, porque não representou um novo rendimento para o seu capital. Não há renda ou provento sem que haja um acréscimo patrimonial.
que é essa evolução do patrimônio, como a gente está vendo aí no quadro. Proventos, demais acréscimos. Exemplos, ganhos em loterias. Seriam os proventos que não se enquadram na situação anterior. Imposto de competência da União. Então, o imposto de renda é de competência da União. Ele é administrado aí pela Receita Federal do Brasil, no âmbito administrativo, e no âmbito contencioso ou judicial, o Ministério Público Federal e a Justiça Federal, que vão atuar em cima do contribuinte que não respeitar as regras do imposto de renda. Exemplo, o contribuinte ele apresenta a declaração incorreta, deixa de lançar rendimentos. A Receita Federal, no âmbito administrativo, vai incluir ele na malha fina, vai abrir um procedimento administrativo fiscal para apuração do imposto. Esse contribuinte, caso ele não regularize a situação, não pague o imposto devido, a Receita Federal vai representá-lo, esse contribuinte, junto ao Ministério Público Federal. Vai emitir uma representação fiscal para fins penais com crédito tributário constituído. O Ministério Público Federal vai verificar as condições desse crédito tributário e pode ajuizar uma ação penal na Justiça Federal para que ele pague efetivamente aquele crédito tributário ou arque com as consequências penais do crime tributário. No âmbito da Receita Federal, além dela representar junto ao Ministério Público Federal, ela vai enviar esse crédito tributário para a Procuradoria da Fazenda Nacional, que vai inscrever o contribuinte na dívida ativa da União. Então ele vai ficar inscrito com dívida ativa da União, vai ficar impedido de firmar contratos com a administração pública, por exemplo, e vai responder penalmente no âmbito judicial na Justiça Federal. Vamos tratar aqui de um breve histórico do imposto de renda, só para a gente ter um embasamento de onde que veio o imposto de renda. Então, para você ter uma ideia, ele foi instituído no Brasil em 1922, pela Lei 4.625, de 22. Durante as décadas, até chegar o regulamento do imposto de renda de 99, ele sofreu diversas alterações. Uma curiosidade da figura do leão, porque a gente associa o imposto de renda sempre ao leão. Então, essa figura foi criada lá uma campanha publicitária da Receita Federal em 1979, que teve o seguinte significado: o leão é rei dos animais, mas não ataca sem avisar. O leão é manso, mas não é bobo. Então, fazendo uma analogia para a Receita Federal e Imposto de Renda, o leão é o rei dos animais, mas não ataca sem avisar. Ou seja, a Receita Federal, quando ela verifica que algo está errado, ela vai intimar o contribuinte a apresentar as informações corretas ou a documentação. O leão é manso, mas não é bobo. Ou seja, não tente o contribuinte enganar a Receita Federal, que ela vai plotar qualquer diferença, ainda mais nos dias atuais em que há uma confrontação de diversos programas. A empresa informa os dados, o contribuinte informa os dados e há uma conferência entre uma informação e outra. É uma forma de plotar qualquer tipo de erro. Vamos tratar agora dos princípios que são afetos ao imposto de renda. O primeiro deles, a capacidade contributiva. Ou seja, o contribuinte vai contribuir com aquilo que ele é capaz. O imposto de renda não pode ter um caráter de confisco, de pegar todos os bens do contribuinte. Ele só contribui com o que ele é capaz. Generalidade ou isonomia. O imposto de renda deve ser igual para todos, todas as pessoas, independente de raça, cor, credo, religião, vão ter que pagar o imposto de renda. Universalidade. Vão abranger todos os rendimentos tributáveis do contribuinte. Ele não pode deixar um rendimento de fora. Exemplo, ele trabalha em duas empresas. Uma empresa ele tributa, a outra não. Está errado? Ele tem que tributar sobre todos os rendimentos decorrentes naquele mês. Progressividade. Quanto maior a base de cálculo, maior a alíquota.
esta é uma forma de distribuição de renda. Então, a gente tem a tabela progressiva do imposto de renda, que lá nós temos várias faixas e várias alíquotas. Está aí a tabela progressiva do imposto de renda para o exercício aí de 2015 e ano de calendário 2014, que é o que a gente está pagando agora em 2014. Então, você vê que até 1787, o contribuinte ele é isento do imposto. Não existe alíquota para ele pagar. Ele não paga imposto de renda quem recebe até esse valor. Agora, ele passou dessa faixa até R$ 2.679,29, ele já tem que pagar uma alíquota de 7,5% com a parcela a deduzir de R$ 134,08. A gente já vai ver como que funciona o cálculo desse imposto. De R$ 2.679,30 a R$ 3.572,43, a alíquota será de 15%. A parcela a deduzir será de R$ 335,03. De R$ 3.572,44 até R$ 4.463,81, ele tem uma alíquota de 22,5%. A parcela a deduzir é R$ 602,96 e acima de R$ 4.463,81, a alíquota é 27,5%. Ele tem uma parcela a deduzir de R$ 826,15. Então, você vê por essa tabela que existem faixas do imposto de renda, existem pessoas que recebem menos, não pagam imposto de renda. À medida que a pessoa vai ganhando mais, ela tem que contribuir com um percentual maior. Ou seja, ganha mais, paga mais imposto de renda. É uma forma de distribuição de renda, porque a União arrecada esse tributo e distribui na forma dos programas sociais e dos serviços públicos. Vamos tratar agora da forma de cálculo do IR mensal. Como que a gente faz o cálculo do imposto de renda? Exemplo, o salário é de R$ 3.500. Vamos tratar com esse salário. Cálculo. Previdência. Primeira coisa, você tem que descontar a previdência social. Você vai ver nas deduções, na aula sobre deduções, que a previdência, os valores pagos ao INSS ou previdência privada ou previdência do servidor público são rendimentos que abatem da base de cálculo do imposto. Então aqui, R$ 3.500, a faixa lá de alíquota do INSS é de 11%, daria R$ 385. Então a base de cálculo seria do imposto de renda, os 3.500, menos os 385, 3.115. Aplicação da alíquota seria os 3.115, aí esses 3.115 está na faixa dos 15% da nossa tabela, que a gente acabou de falar. Daria 467,25. Subtração da parcela a deduzir, os 467,25 menos 335,03. 335,03 é a parcela a deduzir referente aos 15%. Nós teríamos aí um R a pagar de R$ 132,22. Então, quem recebe 3.500 paga R$ 132,22 no imposto de renda. Aqui, nessa parte aqui da Previdência, tirando a Previdência, se a pessoa tivesse dependentes ainda do imposto de renda, ela também deduziria esta base de cálculo. Cada dependente tem um valor limite para deduzir mensalmente nesta base de cálculo aqui, então o imposto de renda aqui seria menor nessa situação. Agora vamos tratar dos conceitos da declaração anual de ajuste. A gente viu agora há pouco o imposto de renda, as características do imposto de renda, como calcular o imposto de renda mensal. Agora vamos trazer conceitos da declaração anual de ajuste. Conceito e características. É uma obrigação anual e acessória. Por que é uma obrigação anual acessória? Todo ano, quem está obrigado a apresentar a declaração deve fazer. E acessória porque o pagamento do imposto de renda é a obrigação principal. Agora, a acessória é algo que o contribuinte tem que fazer a mais, além do seu pagamento. O contribuinte faz um ajuste entre o recebido e o gasto.
bem como lista os bens, direitos e dívidas. Então, a declaração funciona dessa forma. Você está obrigado a apresentar? Ok. Então, você vai ter que colocar quais foram os seus rendimentos tributáveis. Vai inserir também os rendimentos isentos, rendimentos tributados exclusivamente na fonte. Vai colocar as despesas que você teve, que são dedutíveis, despesas médicas de saúde, despesas com previdência privada, previdência complementar, previdência do INSS, despesas com educação, vai listar as despesas, vai listar os bens, direitos e dívidas que você teve no ano calendário 2014 e o programa, a declaração, vai fazer o ajuste entre o que você recebeu, entre o que você teve de despesa dedutível e entre o que você pagou de imposto e vai apresentar para você qual é o real imposto a pagar. Você pode restituir a diferença ou ter que pagar o valor do imposto. Mesmo desobrigado a apresentar, pode restituir o que foi retido, por exemplo. Então, existem situações em que a pessoa, o contribuinte, está desobrigado a apresentar. A gente vai ver na aula 2 quem está obrigado a apresentar. No entanto, mesmo que ele não esteja obrigado, ele pode apresentar a declaração, porque às vezes ele teve algum imposto retido em algum mês do ano calendário 2014. Então, ele pode conseguir pegar de volta, restituir esse valor do imposto que ele teve retido. Ser obrigado a apresentar e não fazer, ele vai ter que pagar multa, podendo ser lançado de ofício pela Receita Federal. Então, são consequências que ele pode arcar. Critérios de obrigatoriedade da declaração. A renda é um deles, aquela renda dos rendimentos tributados, isentos, ganhos de capital e operações em bolsa, atividade rural, bens e direitos, residentes ou não no país. Então, esses são os critérios que vão determinar se o contribuinte está ou não obrigado. A gente vai ver na aula 2, mas para você ter uma noção geral de quais são os critérios utilizados. Apresentação incorreta ou não apresentação, o que pode acarretar? Pagamento de juros e multa. No âmbito administrativo, o contribuinte pode cair na malha fina, vai constituir o crédito tributário em favor da Receita Federal e o contribuinte tem que pagar, além de uma multa salgada, mais de 100%. Se ele não pagar, ele vai ser inscrito em dívida ativa e a Receita Federal vai fazer a representação fiscal para fins penais. No âmbito judicial, uma ação penal para fins de apuração do crime tributário, que o Ministério Público Federal vai ingressar junto à Justiça Federal contra o contribuinte. Ok? Encerramos então esta apresentação e esta nossa primeira aula, que a gente tratou dos conceitos iniciais do imposto de renda e da declaração anual de ajuste. Na próxima aula, a gente vai tratar da obrigatoriedade de entrega da declaração do Imposto de Renda Pessoa Física 2015. Quem está obrigado a fazer a declaração? Você vai verificar os limites para o exercício 2015, ano calendário 2014. Ok, pessoal? Espero vocês na próxima aula para nós continuarmos em nosso curso. Até lá!